hoje é uma tarde cultural muito especial, porque nós vamos ter o nosso coral aqui presente. Será que precisa disso? Os alunos sempre falavam aqui dentro, né? Quando eles não estudavam minha voz, não, porque eu não sei gritar. Não sei como é que eu criei 5 filhos, não me criei. Mas um prazer muito grande, e nós vamos ter a nossa apresentação do coral aqui. E vocês já viram que a gente tem uma série de posters aqui para fazer essa comemoração do coral, que é o nosso bonequinho de luxo, né? E hoje nós vamos ter aqui o professor José Milton Araújo. Eu vou só ler o que está aqui, porque a China é que vai apresentar aqui bonitinho. José Milton, psicólogo, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em psicologia pela Universidade de Paris-Saclay. Professor aposentado da pós-graduação em psicologia no UFMG e na PUC Minas, e hoje associado da UFMG. Com muito orgulho. Passo para você. Acho que eu nem preciso de microfone, não, né? Não me ouviu aí atrás? Bom, eu tenho um carinho muito especial por essa pessoa aqui. Eu esqueci só de uma coisa. Já vou te dar de uma vez, não é certificado, é uma declaração da sua palestra. Eu fui aluna do Zé Milton, porque para mim ele é Zé Milton, gente. No curso de psicologia da UFMG. Fui aluna da Iris também, que está ali atrás, ó. Não, você não foi aluna dela. Foi minha aluna. Não, foi não. Nós nos conhecemos no coral, né? E a gente descobriu que nós somos de cidades vizinhas, né? Eu sou de João Molevade, ele é de Dionísio. E eu morei, quer dizer, minha família morou em Dionísio, eu fui junto, né? Dos 2 aos 4 anos de idade. E o meu pai, que jogava futebol lá no time do Dionisiano, faz parte das lembranças de infância do Zé Milton, que ele puxava carvão para Belgo Mineiro, ele era caminhoneiro. Meu pai também. E o tio do Zé Milton também. E eles tinham uma turma, né, de amigos assim, inseparáveis, eram 5. Não é que o tio dele e o meu pai eram dessa turma? Não é? Então, com isso, a gente desenvolveu uma amizade já só de formado. Eu já vou fazer 25 anos. Amigos desde o tempo, então tá chegando nos 30. E eu já tinha lido textos acadêmicos, né, escritos pelo Zé Milton. De repente eu recebi esse caderninho aqui, né, que falava dos premiados de concursos de fotografias, contos e poemas de 2017, 2016 e 2017. Quem eu vejo? O José Milton ganhando o prêmio de contos e o José Milton ganhando o prêmio de poemas. Para mim foi uma surpresa imensa. Aí quando foi no início desse ano, né, que você lançou? Novembro, no final do ano passado. Então, ele me convidou para o lançamento desse livro dele. Eu falei, você precisa ir falar sobre esse livro com a gente lá pra gente lá na OAP, porque ele tem uma trajetória parecida com muitas pessoas aqui da OAP, né? Que faziam parte do meio acadêmico, escreviam textos acadêmicos e depois se dedicaram à literatura. Então é por isso que ele está aqui hoje. Vou contar um pouco dessa história para nós. Tá? Então a palavra é sua. Posso só acrescentar, esse caderninho só saiu muito mais tarde, sabe? Por causa da pandemia, Por causa da pandemia, né? quando eu retomei depois da pandemia, então nós precisamos sair com o caderninho. E não saiu para todos os membros, os associados da OAP, porque a OAP está então, estamos em contenção de verbas. É um negócio para a gente poder manter as nossas atividades. Mas aí que ela viu o caderninho. Ok? Não, na realidade, então não foi no caderninho que eu vi, não. Foi quando saiu o resultado da premiação. Porque no dia da entrega do prêmio, eu estava aqui com o meu pai.
Mas o Zé Nilton não, porque ele estava numa banca fora de BH e o filho dele que veio representar. A foto é do meu filho. Eu trouxe o meu pai por causa do Zé Nilton. E acabou que eles não se encontraram, não. Mas então, fica à vontade. Bom, gente, boa tarde. Está escutando? Não. Eu agradeço, né, de coração esse convite de estar aqui, né, da UAP e principalmente através da China. Ela já nos apresentou, né, nossos laços de família quase, né. Bom, a finalidade de eu estar aqui é falar sobre esse livro, né, Retratos de Fazenda. E a China, não sei se foi ela conversando comigo, resolveu pôr o título dessa minha fala, que é Entre o pensamento acadêmico e a escrita literária. Agora, o que eu sei falar sobre isso? Não sei falar nada. E aliás, eu queria confessar assim, é a primeira vez que eu venho falar diante de uma plateia sem ser de temas acadêmicos, né? Eu sempre, né, em sala de aula, em congresso, em não sei aonde, né, falar temas acadêmicos. Então, para mim é uma experiência nova que eu não sei como é que eu vou me virar aqui, né? Bom, o que tem a ver o pensamento, a escrita acadêmica com a escrita literária, né? Eu diria que institucionalmente nós estamos ligados à escrita acadêmica, né? Estamos na universidade. E, eventualmente, a gente bota os pés numa e noutra canoa, né? Então, esse caderninho temático aqui que a China acabou de mostrar, né, mostra isso. A própria OAP, ela estimula a gente sair da academia e entrar para a literatura, né? E nesse concurso aqui, que foi nos ganhadores, está a professora professora Magda Veloso, né? E a professora Jane Maria, na parte de contos. E o conto meu que está aqui, ele está nesse livro, ele se chama Olívia. Outro dia eu encontrei com o professor Nazaré, era no velório, né? E falei, não, Nazaré, a China me convidou para falar do livro lá na OAP e eu não sei o que eu falo. Aí ela falou, você vai enrolando umas coisas, de vez em quando você cita um pedacinho do livro, um trecho qualquer. Então eu vou começar seguindo o conselho dela e para ler a introdução do conto que está aqui, né, que eu ganhei em 2017. Se chama Olívia. É um conto que tem a ver com... Eu me coloco como personagem, né, como o narrador, mas eu mesmo sou o eu ficcional, né? Não sei o nome, mas eu me coloco como em primeira pessoa. E é coisa que se passa na vida universitária. Mas é de uma antiga colega que um dia eu pensei que eu estava revendo. Então, o começo é assim. O avião pousara tranquilamente, 5h30 da manhã, longa travessia do Atlântico. Os passageiros, já na sala de desembarque, pouco iluminada. Na esteira rolante, bagagens serpenteavam, exibindo-se aos rostos modorrentos. Do lado oposto, um vulto me pareceu familiar.
tão parecida. Busquei abrir mais os olhos. Sabia que ela viria para o Natal. Só podia ser Olívia. Alguma diferença era de se esperar, claro. Mas as rugas e cabelos grisalhos, pelo menos para mim, nada tinham de declínio. Eram dádivas do tempo. Atestavam os 35 anos de nossa formatura, regada pelos sonhos de mudar o mundo. Bom, essa introdução que está aqui nesse boletim, né? Cadernos temáticos. Mas vamos voltar à questão do livro, né? E a questão da escrita acadêmica e literária. Eu diria que, embora as diferenças sejam nítidas, né, de uma e outra, eu diria que há uma coisa que é essencialmente comum entre elas, ou seja, ambas dão muito trabalho. Então, esse livro para mim não tem diferença de outros livros que eu organizei ou escrevi e tal, em termos do esforço que isso demanda, né? Uma tese, uma dissertação, um artigo, né, eles requerem muita pesquisa, muito esforço, mas eu acho que uma escrita literária, né, seja um romance, um conto, um poema, também, né, eles exigem o mesmo esforço. Todo mundo que está aqui, que é escritor também, né, sabe disso. E, aliás, isso de ter tantos escritores entre nós, outro dia lá na Cooperativa da Medicina, do Campo Saúde, eu estava vendo, lá tem uma prateleira inteira que o título é Médicos Escritores. Então deve ter, sei lá, uns 200 títulos lá, né? E se fosse colocar para o FMG todo, ia ter muito mais, né? E tantos entre nós aqui também são escritores. Outro dia eu vi uma fala, foi numa entrevista ao Estado de Minas, de uma escritora brasileira que vive nos Estados Unidos. Ela se chama Marta Batalha. Ela lançou recentemente um livro no Brasil, Chuva de Papel. E ela diz o seguinte: o mundo da ficção é muito mais seguro. E eu diria, mais seguro que um texto acadêmico, né? Pois a gente pode inventar o que quiser e tem total controle sobre a narrativa. Isso é o que ela disse, né? Ou seja, a gente não tem que fazer citações, né, tais quais, não tem que ser fiel a tal e tal teoria, não tem que passar por uma banca, por um comitê de avaliação, etc, etc, né? No entanto, esse fazer o que quiser não é seguro no sentido de que não tem essas exigências acadêmicas, né? Mas se a gente pensar, né, nas exigências de um texto literário, né, que seja clareza, simplicidade, elaboração, embora esses critérios também sejam vagos, pois muita gente fala que um texto que é complexo, que é difícil, enfim, né? Se a gente pensar no Joyce, outros autores, né? Mesmo no Saramago e tal, né? Não é fácil ler, né? E então o fato é que o que eu estou dizendo é que um livro, um texto literário, ele dá muito trabalho também, né? Eu lembro a Clarice Lispector, no seu livro A Hora da Estrela, ela fala na figura de um alter ego que ela tem lá no livro, né? O senhor Rodrigo, não sei o quê. Ela diz o seguinte: o outro aspecto, escrever é trabalhar duramente, que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Isso é a angústia da gente, né,
entrar no embate com a linguagem. Enfim, ela quer dizer que esse papo do escritor que tem muita inspiração, que não sei o que, isso é papo furado, né? O Manel de Barros, ele insistia, né, na importância da repetição, né? Repetição da escrita. Quer dizer, repetir até ficar diferente, né? Ou seja, nessa repetição que vem aliás, quem é do coral aqui sabe, ensaio é repetir, é repetição. E é na repetição que a música vai sair bonita, né? Bom, então para falar do meu livro, e para falar da repetição, eu teria, né, e eu sou obrigado a falar de mim, para falar do livro, né, é meio esquisito, né? Mas eu diria assim, que o conto que deu origem ao título, que é Retrato de Fazenda, é um conto que eu acho que eu demorei uns 15 anos para escrever. Mas é pelo seguinte, eu fiz o meu doutorado na França. Então, lá longe no Brasil, saudade, isolado, não sei o quê, teve uma noite lá que me veio uma cena de minha infância, que era, eu estava indo da cidade para a fazenda, andando a pé com minha avó e minha tia. E no meio do caminho tinha um sujeito no chão, estirado, assassinado. Então, eu escrevi essa primeira cena e eu vou ler, que é a contracapa do livro. Era a primeira visita da morte, assim tão de perto. Eu acabara de completar 7 anos. Tia Lisa me olhou de lado, engoliu em seco e mais nada falou. Mas a pergunta dela ficou rondando minha palidez calada. Por onde andará voando? Por onde estará voando a alma dele? Olhei mais uma vez o cadáver mal estendido na terra cascalhenta. Pés grosseiros, descalços e sujos de barro. Mãos calejadas que não iam mais pegar enxada. Calças e camisa brancas para a missa. Domingo derradeiro, cinto gasto de couro e chapéu roto ao lado do sangue e do peito. O chapéu foi ficando para trás, tia Lisa me puxando de leve, à medida que retomávamos o destino da fazenda. Então, eu diria que a primeira coisa deste livro é esse conto aqui e esse trecho. Mas aí eu falei de 15 anos porque eu escrevi essa cena, claro que eu dei uma modificada depois, né? E deixei. Daí uns meses eu li, escrevi mais um pouquinho. Deixei. Daí outros meses escrevi e incluí uma outra cena lá do barulho. Onde incluí uma outra cena de uma caranguejeira, depois as coisas da fazenda. Então, as coisas da fazenda, aí fui misturando fatos reais com fantasia, né, da coisa da infância, né, as cenas da que era, por exemplo, a sexualidade infantil, né, então isso aí deu para passear, né, na imaginação. E eu só acabei esse ponto quando eu voltei para o Brasil, alguns anos depois. Por isso que eu disse que ele demorou demais, né? E
E por sorte foi um conto que foi premiado também, mas aí foi naquele concurso, vocês devem lembrar dele, do Banco Real. Banco Real tinha um concurso, acho que era Talentos de Maturidade, né? Que eu ganhei também. E isso aí foi uma espécie de um empurrão para mim, para a escrita literária, então eu entrei para uma oficina de literatura, dirigida pela professora Dagmar Braga, que foi uma oficina que eu frequentei durante vários anos. E ao longo dela eu fui escrevendo. Era textos semanais que a gente escrevia, né? Literatura, né? Prosa, poesia, etc. Então, foi isso. Bom, e foi lá na oficina de justamente que eu escrevi esse conto Olívia, que está aqui. Agora é só o seguinte, falar desse livro é falar de alguns conflitos pessoais meus em termos de o que é fazer uma escrita literária, se ela tem uma função, se não tem, né? Eu sempre vivi com esse espécie de dilema, né, de conflito, né? Será que a escrita a literatura, ela tem uma função, e principalmente pensa assim, uma função social, engajada, militante, etc., né? E aí acho que é uma questão que dá muito pano para a manga, né? Porque tem gente que fala, né? Não, o importante é você escrever, fazer a boa literatura, o resto não interessa, né? E tem gente que quer defender uma literatura quase como uma militância, né? Eu lembro, outro dia eu estava vendo isso, que o Sartre, por exemplo, ele defendia que a literatura deve refletir a realidade político-social. Para ele, os propósitos estéticos e políticos sociais são inseparáveis. Mas nós podemos pensar também nas obras de nossos escritores, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Carolina Maria de Jesus, lembrar do Saramago também, né? Uma escritora atual, Micheline Verunski, que ganhou o Jabuti de 2022 com o livro O Som do Rugido da Onça, né? Acho que depois ela escreveu também o Caminhando com os Mortos, né? Maria Valéria Rezende, né? São textos que falam muito da nossa realidade social, né? Mas até que ponto a gente pode falar assim, esse povo que faz a boa literatura é só o que está alinhado com, vamos dizer assim, o perfil ideológico de esquerda, né? Mas se a gente pensar num autor igual, por exemplo, Nelson Rodrigues, né? Um autor sem dúvida muito importante, né? Ele era um ferrenho defensor da ditadura militar, né? Da tortura, etc. E parece que, não sei se ele mudou, mas ele tinha um filho que era militante de esquerda, foi preso, torturado, etc. Né? Pode ter mexido com ele aí, mas enfim. Tem um escritor francês, Céline, Louis Ferdinand Céline, muito famoso, né? Que também era claramente pró-fascismo, né? E aí, gente, eu conheço muito pouco de literatura, então vocês devem ter muitos exemplos de um lado e de outro, né, para a gente poder debater esse assunto, que eu não sou autoridade para debater, né? Eu fiquei aliviado com essa questão quando tem uma escritora que ganhou o Prêmio Nobel de 2017, polonesa, ela chama Olga Tokarczuk,
Tokatsuk, que eu pronúncio meio coisa, né? Ela escreve, tem um livro em português, traduzido em português, que se chama, é um livro de conferências, o título é Escrever é muito perigoso. E nesse livro ela cita o George Orwell, para quem não existe literatura neutra. Ele diz que toda literatura é política. E até depois eu fiquei me perguntando assim, se toda literatura é política, né, onde é que a gente coloca a literatura de autoajuda? Né? Que eu acho que é uma água doce, né? Então é uma literatura que faz uma péssima política, né? Mas também não é uma questão que nós vamos discutir aqui não. Bom, um outro risco paralelo com o qual eu me debati, né, nesse meu estágio de aprendiz, né, de texto literário na oficina, é o seguinte: nós da academia temos naturalmente uma grande tentação de fazer teoria em vez de fazer literatura, né? A gente confunde, mistura uma coisa com a outra. Então, isso aí eu pude experimentar durante os anos de oficina, que foi a sorte que nessa oficina a gente escrevia os textos e partilhava, né? Lia e as pessoas discutiam. Então, em vários momentos, eu escrevia, fazia quase uma teoria, né? de sociologia, de não sei o quê, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui de um texto que os meus colegas de literatura, da oficina, né, me puxaram a orelha, né? Então, o que eu escrevi já era um texto que ficou mais na literatura, então me obrigaram a tirar quase um parágrafo inteiro, que era como se fosse uma teoria sobre classes sociais. É um conto, é o primeiro conto do livro que eu falo, eu também estou como narrador, de uma relação minha com uma outra figura do sexo feminino, né, no cenário da fazenda. Então é o seguinte: nunca mais nos falamos. Eu sempre voltava à fazenda, apesar daquele instante tão singular. Motivos para ignorá-la? Tinha sim. Nossas famílias habitavam lugares, fazeres e manjares diferentes naquele casarão. Mandamentos velados também nos separavam pela cor da pele. Só não previam que o tempero do proibido pode quebrar tábuas da lei e preconceitos. Bom, então ficou um texto que o sociologuês, né, foi tirado. Né? E tem uns outros lugares também que eu não vou ler aqui, que eu fui obrigado a me fazer esse raspar, né, o que tinha de coisa teórica, que não é literatura, mas é uma tentação que percorreu o meu texto em muitas ocasiões, né, que eu tive que lutar contra ele. Bom, felizmente eu fiquei muito alegre que teve um escritor, ele é mineiro, mas mora em São Paulo, Hugo Almeida, que me deu uma, como é que fala, né? Um alívio, quando ele fez uma crítica sobre o meu livro e escreveu, né, justamente esse respeito. Ele escreveu o seguinte: isso que ele escreveu está em um link que a China pôs
que a Alice divulgou no WhatsApp e no e-mail, esse link está lá. O link está lá, né? Ele diz: são raros os intelectuais brasileiros com ampla experiência na universidade que conseguem escrever ficção sem a contaminação da linguagem acadêmica. Alguns exemplos: Silviano Santiago, Letícia Malar e outros, né? Então, ele diz que eu estou desse grupo que soube separar uma literatura da outra. Eu fiquei toda alegria, né? Agora, gente, só que para nós, né, nesse texto, se alguém for ler, ele escreveu uma grande fake news a meu respeito. Porque aqui é para nós mesmo. Aqui ele falou assim que na minha biografia que eu tenho centenas de artigos científicos, capítulos de livros e livros. Né? Eu não tenho centenas. Eu até conversei com ele depois e falei que você exagerou aqui, né? Ele falou assim: não, tinha mais de 100, de 100 a 200 é mais de uma centena, então centenas no plural. Eu falei, mas, né? Enfim, mas ele não ligou para ele, falou que não tinha jeito de mudar mais, que estava numa revista que não tem nada a ver, né, com o mundo acadêmico, não sei o quê. Mas eu estou contando aqui, né, que eu acho que é questão de honestidade para nós, né, da academia. Bom, essas questões teóricas aqui que eu estou falando, né, sobre o que é literatura, o que não enfim, eu acho que elas são... eu não sei falar mais porque não é um assunto que eu conheço, né? Eu falei da minha trajetória. Agora, talvez seja importante, só para ir terminando, eu falar do livro mesmo, né? O livro, quando o pessoal da oficina me encorajou a publicar, eu tive que selecionar, né, os contos que eu fazia durante os vários anos que eu fiquei lá. E eu tinha que achar uma espécie de coerência, né, na sequência dos textos e tal. E aí, então, eu fiz aleatoriamente, eu resolvi dividir o livro em 4 partes, né? Então, foi isso. A primeira parte foi esse período de reminiscências, né? De infância, minha cidade, fazenda, não sei o quê, né? Tem vários períodos, seja eu como personagem principal, fictício, claro, né? Mas misturado com algumas coisas reais, seja pessoas de minha infância. Eu falo de uma madrinha, ela é empregada de casa, que meus pais me deram, né, para ser minha madrinha. Ela me ensinou a falar. De um rachador de lenha, um negro, que era uma figura muito importante para mim, um sacristão, né, da igreja lá, que também me impressionava muito. Depois tem 2 contos que são meio assim misturados com humor, que é um velório e depois de um rapaz que vai estudar numa cidade vizinha e que ele é perturbado por um fenômeno. Essa cidade, todo mundo falava em fantasma, em alma de outro mundo que aparecia. Então, é um texto cujo final o desenlace é um desenlace meio cômico, né? Bom, a segunda parte do livro eu diria que são casos de amor, entre aspas, mas geralmente são casos de amor que um amor tortuoso, né? Então, eu acho que são situações que a gente vê vindo afora, né? E que
enfim, me chamaram a atenção e eu escrevi. A terceira parte é uma terceira parte assim mais, que eu diria, ela é mais assuntos variados. E aí tem uma parte, por exemplo, meio experimental. Tem um ponto que é entre uma conversa entre um ponto e uma vírgula, né? Tem um outro que esse é mais no fim, mas que dessa parte mais experimental, que é de um idoso que está no final da vida, né? É um texto muito pessimista, né? Um realismo assim, muito pessimista, e ele no desespero. Então, à medida que eu fui escrevendo, e a própria escrita, né? Ela vai mudando o jeito da gente escrever. Esse texto, que se chama autobiografia, não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula, é direto e reto, é uma escrita, né, sem pontuação. E por aí vai. A quarta parte do livro são 33 contos, né, contos curtos, né? A quarta parte do livro é de assuntos que eu diria assim, temas relacionados à morte, ao amor, a outra vida, sofrimento, etc., né? Então, são situações assim que pega muita gente a vida inteira, né? Em situações de angústia, etc. Inclusive, um ponto que se chama A Mesa do Bar, é um diálogo entre dois escritores que já morreram há muito tempo, mas que, né, por um acaso, eles se encontram na mesa de um bar e começam a conversar, né? O Couto explica a situação, como que isso ocorreu, né? E por aí vai. Bom, então são pequenos contos curtos, né? E é isso, essa minha experiência que me fez levar à publicação, né? Felizmente eu tenho tido bom retorno, né, a respeito das pessoas que leem, né? Então isso me fez feliz também, né? E, bom, eu não sei, eu tinha pensado, né, só para terminar, né, pedir que alguém talvez lesse para mim um dos contos aqui. É pequenininho, 5 minutos, mas só para ter uma ideia do... O zóio, vai pegar o zóio. Quem vai? Qual que você quer que eu leia? Tem esse que eu comecei a ler, da Olívia, e tem um outro também que é um conto quase que de Natal, uma espécie de alto Natal, tipo João Cabral, né? Posso só falar uma coisa para o nosso público? É porque uma companheira ali perguntou como que a gente leu o conto dele,
que não tem pontuação, vírgula, etc. Sem respirar, sem morre no final. Eu respondi que é uma estratégia inventada pelo James Joyce, que chama Fluxo de Consciência, em que ele tem, no final do livro Lenses dele, ele tem um capítulo que é pensado pela mulher, que é Ulisses, tem o Ulisses, a Penélope e o Telêmaco, né? Pensado pela Penélope, que no livro chama Molly Bloom, em que ela fala, ela pensa, ela desenvolve o pensamento durante 50 páginas, sem um ponto, sem uma vírgula. Então ela vai emendando como a gente pensa, por exemplo, quando você deita, que você começa a pensar, fala assim, nossa, mãe, hoje eu não fiz aquilo que eu tinha combinado de fazer, porque a minha filha me telefonou, e aí eu tive que atender, porque não sei o que, e depois eu tive que pegar o ônibus. Sabe, esse tipo de pensamento de telefone. Por isso que chama fluxo de consciência, né? Porque é o pensamento que é seguido. Ok. Agora ele está escolhendo o livro que é que eu leio. O conto. Minha cunhada quer tudo. Ela tem ponto em tudo, porque você não atrapalhava. Vai lá. O professor está dizendo que trouxe alguns livros para vender, se alguém se interessar, porque eu estou me interessando, eu quero levar para mim. Tá vendo? Ele está fazendo uns pontos associados da OAB por R$30. Eu estou R$30. O quê? Como eu também sou escritora de contos, aí eu fico fazendo uma igreja, Gente, acho que leva uns 6 minutos. Vocês aguentam? 6 minutos. Magda, você quer a cadeira? não precisa não. Não precisa não. É melhor você Qual que é o ponto? Chama-se o presépio. O presépio. Vizinhos, tá falando? Vizinhos na favela, José Nazário e Maria das Dores ficaram noivos. Na igreja que frequentavam, juraram ao pastor, que alegara sugestão divina, converterem-se virgens até o dia, virgens até o dia do casamento. Faltavam 5 meses para a cerimônia, na noite em que José, ao buscar Maria para as orações, teve uma vertigem. A barriga da noiva estava crescendo. A dor insuportável da traição puxou o impulso imediato de a estrangular ali mesmo. Mas ele era pacato, medroso e submisso. Horas de humilhação, engolindo em soco, sentindo náuseas, nem pediu explicações. Apenas decidiu ir embora daquele lugar sem dizer palavra a Maria, aos parentes e colegas da obra onde exercia o ofício de carpinteiro. Na mesma noite, os pertences essenciais na mochila saíram de fininho por um beco escuro do morro para não ser reconhecido. Tá indo onde, meu irmão? Era Anjinho Preto, amigo de infância, hoje guarda-costas do Capixaba, chefe local do tráfico. Havia poucos meses que Maria se empregara em sua casa. Vão sair os tempos, Anjinho. Vai não. Só porque tá bolado com o que rolou? Tá falando de quê? Não desconversa, Zé. Você sabe. Maria. Vou falar mais alto, tá? Maria tá prenha. Ela deve ter desligado. Da prenha do Capixaba. Voltou. O anúncio de Anjinho simplesmente confirmou a silenciosa suspeita de José. Por isso é que vou embora, Anjinho. Tá tudo arruinado.
por aqui. Minha vida acabou. Mas eu quero uma aguinha. Negativo, vai não. O patrão mandou te vigiar. Quer que o filho seja seu, de papel passado no cartório. E já viu, né? Se não obedece, tem muito presunto desovado na Estrada Velha de Nova Lima. No outro dia, ao se encontrarem, Maria e José se abraçaram num choro misturado de amor, indignação, ódio, mas sobretudo de impotência. Se eu não cedesse, José, ele ia te matar, eu sei. Não, pior, ele disse que matava era você, para me ver a sofrer o resto da vida. O dia... Eu vou falar. O que aconteceu? O dia do nascimento estava chegando. Capixaba ordenou a Anjinho que levasse Maria e José para o hospital em Nova Lima, passando pela Estrada Velha. Despesas por conta dele. Era já noite. No carro, as contrações ficaram mais frequentes. Maria sentiu sua hora. José, agoniado, pediu a Anjinho para pisar mais no acelerador. Bem apavorado, estrada escura, Anjinho concordou, sem notar a curva fechada. O carro deslizou e saiu da estrada. Não capotou, mas ficou preso numa valeta. Impossível retirá-lo sem um reboque. Maria já chorava de dor e medo de perder a criança. Anjinho saltou logo do carro, ia buscar socorro, José que tirasse a noiva lá de dentro. Bastou começar a correr, avistou no meio do mato, a uns 30 metros, uma pequena construção. Haveria alguém. Ao chegar perto, percebeu desapontado. Só uma velha estrebaria. No cômodo aberto, sossegavam uma vaca e um burro. Noite alta, a lua cheia clareava intensamente o estábulo. O menino dormia tranquilo ao lado de Maria. José, toda atenção à esposa e ao não filho. Sem mais nem menos umas vozes lá fora. Revólver na mão. Anjinho foi assuntar. Surpresa, eram 3 chegados, também traficantes, que usavam a Estrada Velha sem patrulha policial para transportar a mercadoria. Oi, mano, a gente viu que era o seu carango. Tá rolando o quê? Escondendo bagulho aí? Não, cara, a parada é outra, mas de boa. Anjinho desapontou no interior do curral, um gesto lento e respeitoso. Estava, porém, intrigado. Como é que vocês me acharam aqui? Pô, meu, a lua estava clareando tudo, pareceu até que ela parou em cima dessa espeluca. Foi moleza. Chegando devagar, os 3 deram boa noite a José e Maria, num tom de reverência à vida que ali acabara de brotar. Vendo o menino, tiveram um sentimento supersticioso. Se o guri sobreviveu, a sorte está com ele, meu irmão, disse Balta. Ele é maneiro, juntou o Melk. Vai ter um grande futuro, cara. Sei não. Chegar a barão lá no morro. Gasparzão mandou baixinho. Tô sacando, vai ser o rei da erva, do pó, das pedrinhas. Maria e José calados. Estranharam aqueles augúrios, sonhando outro futuro para o menino. Anjinho também não gostou do papo, mas nada comentou, a notar a emoção rara e ingênua dos 3 parceiros. E foi num gesto espontâneo que eles se sentaram desajeitados no chão daquele cômodo. Cada qual tirou da mochila uns saquinhos num ritual inusitado de oferendas. Essa erva é da pura. Esse pó atravessou a fronteira, mistura nenhuma. Essas pedras têm uma noção da melhor qualidade. Para o nosso futuro rei, exclamaram quase juntos,
as vozes se atropelando de leve. Depois, silêncio e louvor à criança. Até a lua, em respeito, retirou seu clarão, cobrindo-se com nuvens desapressadas. Em curiosa calma, a vaca e o burro chegaram mais perto, queriam compor a cena. Lá fora, no brejo, um coro de sapos abrilhantava a sua linguagem. Então, aqui, meu gente, se alguém quiser. Mas você vai fazer a finalização? Você vai finalizar? Não, eu quero finalizar com esse conto mesmo. Não. Ok. Não tem mais nada para falar. Não, eu tenho, né? Tem que agradecer a presença do Danilo aqui, essa fala tão gostosa que ele teve dessa questão da Academia de Literatura, porque nós todos que somos da Academia, ou fomos, né? E que temos a ousadia de querer virar escritor, que tem alguns aqui conhecidos, né? A gente sabe que vira e mexe, uma coisa interfere na outra. Então a gente tem que ter esse cuidado todo que ele falou, mas no fim das contas a gente dá conta, né? E ele deu conta brilhantemente. Agora eu estou falando por um que eu escutei e por trechos que eu escutei, que agora eu vou adquirir o livro, vai ficar na minha cabeceira. Professor, muito obrigada. Eu já quero meu nome é Marcos, favor de fazer um dedicatório, eu vou ter outro. E se vocês quiserem, aproximem-se dele, ele tem outros livros para vender, e enquanto isso o coral vai se preparando para apresentar. Eu quero só agradecer a minha professora Moema Siqueira, né, que ela me deu um livro dela também, aqui, né? Pelo jeito é muito bonito. Né? Acho que ela estava aqui. Tá mesmo? Tá ali, ó. Eu sei que eu a vi aqui. Cadê a Moema? Eu a vi. Vai esconder, você vai olhar para lá. Deixa eu dar uma olhada. Só dar uma olhadinha. Atrás. Atrás do final. Já vai ficar aí mais tempo, pessoal? Você vai ficar aí mais tempo? Até o final? Isso é mais tarde e ele fica à disposição de vocês para pegar o livro depois. E aí a gente vai deixar. A gente vai deixar o livro para o coral, se tiver interesse, para depois para o coral já poder se apresentar. Elas fazem. A gente conhece esse boy toda noite. Boa tarde, o coral todo mundo já o conhece. Minha colega maravilhosa, Maria Mária. Então vamos começar. Nós vamos cantar canções que todos acreditam que as pessoas conheçam. Então, quem quiser também, apesar de cantar no coral, quiser cantar conosco, por exemplo, Amo de Muito. Quem não conhece? Amo de Muito. Eu amo. Professor, a enxerida pode entrar aí? Quem tem enxerida? A enxerida que cantou com vocês durante um tempo. De uma camisa só. As peças que vamos cantar são as seguintes. Amo-te muito.
Depois estão voltando as flores. Depois Edelweiss. Weiss ou não Weiss? Depois Papenseiro de uma ópera. E Canção de la Paz. Vamos terminar com Canção de la Paz, com todo mundo cantando, com muita paz, muita alegria. Maria Antonieta. Estão voltando as flores. Setembro de Tem mais 3 ex-coralistas que estão sendo convidados a vir também acrescentar um. Vai lá, seu Eugênio. Eu sei dele. Vou falar meu nome lá. Você também Estão voltando as flores.
Essa peça pode fazer a introdução. Ele
onde está precisando muito de paz. É isso que nós e espalhamos também com as nossas atitudes, né? Paz no mundo, cada um fizer a sua parte. Quem vai falar sou eu. Fala para Dedéu, né? Reclama não. Deixa eu falar algumas coisinhas. Nascido do sonho da professora Sandra Loureiro de Freitas, ex-professora e ex-diretora da Escola de Música da UFMG, nos idos dos anos 2000, o coral da UAP vem brilhando por todos esses anos, sob a orientação das professoras Marilene Gandana e Maria Marta da Escola de Música, trazendo música não só para a comunidade da UAP e da UFMG, mas para diversos lugares onde tem se apresentado durante todos esses anos. Formado no início por associados da nossa organização, logo foi sendo procurado por pessoas da comunidade que foram sendo absorvidas pelo coral. Impossível seria aqui citar a quantidade de nomes que têm acompanhado o coral desde o início.
mas temos registro em livro publicado pela OAB em 2018 dos nomes das diversas pessoas envolvidas no apoio e na participação do nosso coral. Os livros estão à disposição de quem gostaria de levar algum para si. Viu? É uma gratuidade da OAB. Mais de 100 apresentações foram feitas desde o início, incluindo-se aí eventos na OAB, hospitais, igrejas, escolas, encontros de corais, Festival de Inverno em Ouro Preto, Auditório da República UFMG, Praça de Serviços, concertos do Observatório de Música, Circuito de Corais em Diamantina, Teatro César Minas, eventos em Tiradentes e São João del Rei, Escola Municipal Israel Pinheiro e por aí vai o desfile de apresentações durante todos esses anos no nosso coral. A lista se estende quase até o infinito. Vários foram os momentos em que nos deleitamos ouvindo o coral AB, sempre tão organizado, tão bem treinado, com vozes tão melodiosas sob a batuta da professora Marilene e acompanhado pela pianista Mariana. É com muito pesar que vimos as coisas se modificarem após a pandemia que nos assolou nos anos 2020 e 2021. Temos perdido muitos associados pela impossibilidade de mobilização ou mesmo pelo avanço da idade, que não perdoa ninguém, nem a nós, principalmente, os aposentados. E chegamos a um momento em que o mínimo de associados permanece no coral. E com o anunciado afastamento da pianista Marina, o coral entrou em crise com muita dor realmente. O Conselho Deliberativo decidiu suspender as atividades por um período de tempo que esperamos seja um período muito breve. E aqui estamos nós, nos deleitando com essa apresentação desse grupo maravilhoso, que esperamos reunir de novo em breve, angariando mais associados para juntar as vozes já existentes. Não poderíamos nos despedir neste ano sem agradecer a cada uma dessas vozes que participaram do coral durante todos esses anos, as vozes que iniciaram o grupo e as novas vozes que foram se juntando a eles. Na impossibilidade de nomear cada um de vocês, prestamos aqui em nome da OAB e acredito em nome de cada um dos participantes desta jornada, uma homenagem às duas imponentes figuras que sustentaram o trabalho durante todos esses anos. Professora Marilene Vergara e Maria Amália Martins. Nada como um ser vivo para homenagear outro ser vivo. Alice. Acreditamos que cada vez que vocês olharem para essas lindas plantas em algum cantinho da sua casa, vão lembrar, como dizia a Maísa da canção, a Maísa Matarazzo da canção, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e que muito recebeu de cada uma de vocês. Longa vida para as professoras, longa vida para o nosso coral. Longa vida. Permanecer, ter conhecimento, ter estudado isso e não passar para frente. De que adiantaria eu ter estudado piano, música, cantora lírica e não passar para frente para as pessoas. Participei do coral e do primeiro encontro que a Sandra. Como é que é? Sandra. Apareceu lá na Isabela Reis. Fiquei sem saber, vou, não vou. Fiquei só assim de 5 minutos. Aí a gente pôs todo mundo cantando. Eu participava. E aqui estou, 23 anos depois. E estou até hoje no outro coral. Se alguém souber de algum, nós vamos continuar. Nosso coral vai. Deus vai continuar. Eu queria falar uma palavrinha aqui. Eu acho que eu estou falando em nome de todos nós que ainda estamos e os que nos deixaram.
quando fomos convidados pela AP a participar do coral, eu entrei um pouquinho depois em setembro, o coral começou no primeiro semestre, entrei no segundo semestre. A gente tem que agradecer primeiro ao AP por ter nos dado esta oportunidade. Se as pessoas soubessem o quanto que isso foi bom para nós, que aposentados, como diz o professor que estava falando aqui na frente, né, a literatura parte da coisa, para nós foi como se fosse uma literatura. Para nós foi um momento agradabilíssimo. Eu sou professor de educação física, já tinha perdido a minha voz por falar muito alto para as pessoas. Foi recuperada por elas. A minha voz voltou ao normal e eu pude cantar e tudo. É agradabilíssimo participar de um coral. Porque a gente não tem uma voz maravilhosa, mas quando junta um grupo, ela se transforma, ela se vive. Então nós temos que agradecer aqui o coral, ao AP, por nos ter dado esta oportunidade, dessa união, desse trabalho, dessa recuperação, ainda que muitos de nós nos deixou, partiu para o andar de cima, outros tiveram que parar por problema de saúde. Agora, queremos agradecer do fundo do nosso coração, com toda a emoção que nos cabe nesse momento, a professora Marilene e a professora Maria Amália, porque sem elas não teria existido nada. Segundo, quantos momentos elas deixaram do seu descanso, da sua folga, daquilo que elas podiam estar em casa tranquilas, para nos ensaiar. Ensaiamos quantas vezes na casa da Maria Amália, na casa da Marilene, com um cafezinho, com um pão de queijo, fazendo sempre tudo aquilo, corrigindo, né? Então, para nós, isso foi assim, uma coisa maravilhosa, porque nos proporcionou essa união toda que aqui está. O coral para. Muitos de nós não vai voltar, provavelmente não vai voltar. Eu acho que a grande maioria. Porém, deixou uma amizade tão grande, mas tão grande, que ela nunca vai se desvanecer, em momento nenhum. Talvez a gente cante numa seresta, talvez a gente cante num encontro, assim, numa Praça da Liberdade, aqui na igrejinha, em qualquer lugar que nós estivermos. Por quê? Porque esse grupo aqui não vai se desfazer nunca mais. Então nós agradecemos a ela, agradecemos a vocês aqui e